Eu trabalho nesse assunto de escravidão contemporânea há mais de 40 anos. 20 anos no sul do Pará, recebendo trabalhadores que fugiam de fazendas e trabalhava na Comissão Pastoral da Terra, e era um período extremamente difícil, e a prática da escravidão, em geral, se dava naquela região na derrubada da floresta e na instalação de grandes fazendas. Os maiores conglomerados de capital financeiro e industrial estavam no sul do Pará, utilizando mão de obra escrava, através do gato, que é um dos personagens apresentado pelo Alain. Se vocês observarem no texto, né, tem muitos animais, né? E um dos animais no sul do Pará é o gato, mas não é o gato bonito, simpático, é o gato que finge ser bonito e simpático e alicia gente e submete pessoas. O outro aspecto Bom, depois eu vim para o Rio de Janeiro e trabalho agora academicamente esse tema e também como militante de direitos humanos. Então, nós temos realizados na Universidade Federal do Rio de Janeiro, através do Grupo de Pesquisa de Trabalho Escravo Contemporâneo, reuniões anuais de pesquisadores do Brasil e do exterior para refletir sobre o assunto, e temos produzido pesquisas. Pesquisamos muito a Amazônia e a área rural, e pesquisamos mais recentemente também aquilo que o Alain já apontava, que a escravidão pode estar ao meu lado, né? Então, nós estudamos aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a escravidão de chineses em pastelarias, a questão dos congoleses em áreas de frigoríficos, supermercados, e também estudamos questões de modelo de sexo masculino, que foram atraídos por um falso empresário. Então, nós temos refletido sobre esse assunto. E acho que esse texto, se vocês perceberam, ele apontava para épocas diferentes, né? Tinha uma época que o Alain apontava, que era a época onde a fiscalização não funcionava, o Ministério do Trabalho não funcionava bem, os auditores fiscais não estavam controlando a situação, e a partir de 95 vai existir os grupos móveis de fiscalização e vai ter uma atividade também do Ministério Público do Trabalho, da sociedade civil, e vamos ter mudança. Então, até 95 era uma coisa, era o trabalho escravo permeado de muita violência. Mas o Alain já apontou para outro tipo de escravidão, que também é previsto na legislação brasileira a partir de 2003, que é aquela que não é tão visível, que é, por exemplo, o que ele apontou, né, como uma uberização do trabalho, né? Essa história dos aplicativos, as pessoas trabalham sem carteira assinada, as pessoas são aparentemente empresários, né? são microempresários, eles não têm carteira assinada, não tem nada, eles vão ganhar por produção, e é uma situação dramática e requer que nós tomemos consciência, tanto como estudiosos do assunto, como militantes de direitos humanos. E considero, Violan, essencial que o mundo da arte esteja atento à realidade do país, né? O mundo da arte deve refletir o que está acontecendo. E considero que esses trabalhos que você apresentou, né, ele foi pertinente, ele é extremamente atual, né, e ele é um entre outros, porque nós temos, por exemplo, o filme Pureza, que foi feito agora, né, e Servidão, outro filme sobre trabalho escravo contemporâneo. Nós fizemos com o Luiz Carlos Barreto, esse é do Renato Barbieri, esses dois, tem com o Luiz Carlos Barreto, né, e o Bruno Barreto e a equipe, nós fizemos 5 documentários sobre o trabalho escravo. Então, é urgente, é necessário que a imprensa, os artistas, os intelectuais, os escritores, nós temos um romance que acabou de sair, né, tendo muita repercussão agora sobre a
a escravidão, considerado dos trabalhos mais brilhantes dos jovens escritores. Então, assim, é necessário que a gente acorde, né, para o problema, porque a única forma de superar o problema é a gente constatar e reconhecer que é um problema. E você apontou no final do seu trabalho um dos caminhos, né, que é a educação. Né? A educação é muito importante. É claro que só a educação não basta, tem outros aspectos. Tem a questão da distribuição de renda, tem questão de reforma agrária, a questão é muito mais ampla do que isso. Mas acho que você acertou também, viu, Alan? Foi muito interessante que você pegou a questão da mãe. Porque a vítima não é apenas a pessoa que é submetida ao trabalho de casa, a família também é vítima. E as mães, principalmente. Eu vou te contar uma coisa. Você é da Bahia, Alan. Né? Eu fiz uma pesquisa no Piauí. E eu me lembro que estava no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, em Barras, do Piauí, e perguntei um dia a um grupo de pessoas, tinha muita gente reunida, assim, quem tem alguém que desapareceu ao ir trabalhar no Pará e nunca mais voltou, vocês não têm notícia. Foi, assim, emocionante. As pessoas começaram a tirar do bolso, da carteira, de diversos lugares, a foto de alguém que tinha desaparecido. As pessoas carregavam consigo, dentro do plástico, uma foto e mostravam a foto. Exatamente como você fez, você mostrou, né, como se fosse uma mãe mostrando a foto do filho. E essa experiência eu tive, né, e não tinha sido nada combinado. Não era o grupo que estava na Praça da Sé, não eram as mães da Praça de Maio, era um grupo de mães, pais, da família que carregava consigo a foto de alguém que desapareceu. E conheci muitas mães que ou ficaram tomadas pela dor, pelo desespero, porque os filhos partiram, não tinham mais notícia dos filhos, e choravam, choravam, choravam. Mães que moravam em rua sem nome, numa casa sem número, analfabeta, o filho analfabeto, e era a demonstração da ausência da cidadania. Eu encontrei também mãe que entrou em desespero, movimentou Deus e o mundo, conseguiu ir ao sul do Pará, atrás do filho, como o caso da Dona Pureza, que ganhou o prêmio da Anti-Slavery International. Uma mulher que andou pelas fazendas desesperada querendo encontrar o filho, que tinha ido ao Pará. Essa foi do Maranhão. Mas de Teresina, da capital, uma mãe que também foi ao sul do Pará, nos anos 80, e eu estive com ela, né, nos anos 80, no sul do Pará, atrás do filho. Nós fomos na funerária, fomos nos hospitais, fomos nas delegacias, colocamos aviso nas rádios, atrás do filho. Não encontramos naquele momento. Anos depois, 15 anos, 20 anos depois, eu a visitei e ela, ao me ver, ela me disse, olha, eu perguntei, cadê seu filho? Tem notícia dele? Ela falou assim, não tenho, nunca mais tive. Mas ele está vivo. Eu falei, por que ele está vivo? Ela me disse, porque ele me balançou na rede essa noite e você apareceu. Então, meu filho está vivo. E, de fato, depois o filho ligou para ela, o filho estava morando em Santana do Araguaia, tinha vergonha de voltar para casa, porque a situação econômica dele era pior do que aquela que ele tinha saído, a mãe não queria que ele fosse, e aí ela, então, acabou falando com ele, ele prometeu que ia vê-la. E ela, então, fez uma promessa, viu? Eu vi que você tinha um santo aí nas suas imagens, né? Salvo engano, São Jorge. E aí ela fez uma promessa, que se o filho chegasse em casa, ela ia colocar o filho no colo. Só que o filho morreu antes de chegar em casa e ela conseguiu que o governo do estado trouxesse o filho para Teresina. Ela tirou o filho do caixão e colocou no colo. Mas vamos falar sobre o seu trabalho, né? O seu trabalho é mais importante. A palavra está contigo. Que barra pesada, hein? Esse São Jorge, ele tem uma história importante, né? Vou contar só uma coisa peculiar sobre ele. Ele fica lá, tá na rua onde a gente gravou a peça, que é a Escola de Teatro
né? Tem 40 anos ali no Rio de Janeiro, um dos grupos mais antigos aqui de teatro de rua, acho que do Brasil. E esse São Jorge fica lá. E um dia esse São Jorge quebrou a cabeça. Alguém foi tirar de lá para limpar, ele quebrou a cabeça. E aí tiramos aquele São Jorge de lá e colocamos. Alguém pegou aquele São Jorge e jogou fora. E aí, quando a gente foi pegar aquele São Jorge para colar, o São Jorge tinha desaparecido, todo mundo começou a perguntar lá, e onde é que tá, e tal, o São Jorge desapareceu. Beleza. 3 meses depois, quando todo mundo já tinha esquecido, chega um morador de rua numa data especial lá, comemorativa, e aparece com esse São Jorge na mão. E aí ele entrega, né? E diz, eu achei, estava aqui embaixo, tal, peguei a jogar fora, eu colei e trouxe de volta. Então ele volta para lá com a cabeça colada e agora participa do Nave Mãe, né? Você vê como é guerreiro mesmo, né? Mas o que leva hoje a pessoas que têm informação, que têm internet, inclusive usam a internet para trabalhar, aceitar trabalhar de maneira precarizada, entendeu? Isso é uma coisa que me intriga. Olha, Alan, eu fui uma vez entrevistar um trabalhador que tinha sido liberto pelas autoridades de uma situação de trabalho escravo. E ele gostava muito de futebol, tinha 18 anos. E ao chegar na comunidade, ele estava arrumando a boroca, arrumando a bolsa, arrumando a sacola, retornar ao Pará, ao sul do Pará, para o trabalho. E eu perguntei a ele, falei, escuta, você acabou de ser libertado pela Polícia Federal, pelos auditores do trabalho, pelo Ministério Público do Trabalho, de uma situação de trabalho escravo. Por que você está voltando? Aí ele me respondeu, mas eu não vou mais com o mesmo gato, eu vou com outro gato, vou com outro aliciador, com outro empreiteiro, né? E eu disse, mas ele não pode fazer o mesmo com você? E ele me respondeu. Ele me disse, olha só, eu estou nu, o que eu faço? O que é estar nu? É não ter opção. É não ter o que fazer, não ter alternativa. Então, as pessoas não vão para o trabalho porque gostam de sofrer. As pessoas não vão para o trabalho porque têm a vocação de serem masoquistas. Não é isso. A necessidade impele as pessoas a correr riscos. Mas ninguém quer ser escravizado. Evidentemente, há circunstâncias em que há o engano, a mentira, a sedução. Então, por exemplo, nós tivemos um caso recente no Rio de Janeiro de uma senhora que foi libertada depois de 38 anos de trabalho para uma família, né? E depois teve um segundo caso mais recente, e teve um caso também em Minas Gerais, da Madalena. Ela ficou quase 40 anos também com uma família, inclusive gente que são professores. Ora, a Madalena, ela entrou na casa, ela bateu na porta da casa, ela tinha 8 anos, pedindo comida. A dona da casa, que era professora, disse, não, mas eu cuido de você, eu vou te criar. Tirou a menina da escola e a menina se tornou senhora, ficou quase 40 anos com essa família. Então, há um sistema de aliciamento, de convencimento, em que as pessoas acabam sendo enganadas também. Então, tem assim, o tipo que a pessoa reage, foge, denuncia, mas também tem o tipo, existe, da pessoa que não tem noção de que aquela situação é escravidão, porque nunca teve outra alternativa. Né? Então, a dominação, diz um autor alemão, a dominação só é possível quando o dominado atribui ao dominador algum grau de legitimidade. Caso contrário... Quase que uma síndrome de Estocolmo. Então, a pessoa, então, mas quando a pessoa percebe, ela vai reagir, né? Ela vai... tem aquilo também que um autor do século XVI, Etienne de la Boétie, chama de a servidão voluntária, até o título do livro. Ele se pergunta como é que um rei que só tem 2 olhos,
ele tem tantos olhos, milhares de olhos. Como é que um rei que só tem 2 mãos tem milhares de mãos? Como é que um rei que só tem 2 pernas tem milhares de pernas? Ele diz, porque nós queremos servir ao rei. Então, também tem esse aspecto. Porque nós queremos nos tornar reis. Agora, se a gente para de obedecer, o rei cai. Então, ele pode ser destruído. Né? Isso é lá no século XVI. Se a gente vem para o século XIX, tem um autor chamado Thoreau, né, norte-americano, que escreveu um livro chamado A Desobediência Civil. Ele dizia, eu não pago imposto para um governo que permite a escravidão e ainda invade outro país, que é o México. E aí ele, então, parou de pagar imposto, ele reagiu, e ele vai inspirar Gandhi, vai inspirar Luther King, vai inspirar os pacifistas, o movimento hippie internacional. Ele é uma figura muito interessante que a gente pode reagir também. Né? A gente pode não só submeter, mas a sociedade tem que acordar. Porque no meu prédio pode ter um empregado doméstico sendo submetido à escravidão, e eu não percebo. No comércio onde eu compro o meu pastel, pode ter alguém sendo submetido à escravidão e eu não percebo. Mas eu queria falar sobre o seu trabalho. Você apresenta como se fosse um reino animal. Eu fiquei pensando, Alain, o seguinte, a pessoa na escravidão é tratada como objeto, como coisa. Não é mais como gente. É como se ela tivesse uma humanidade que não é igual à minha. Eu nem sei se ela é humana. Então, o pobre pode ser explorado, o pobre pode ser maltratado. Né? E se for negro, mais ainda. Né? Então, os afrodescendentes são vítimas terríveis. Né? O índio, né? Você começou logo com a questão indígena, muito interessante. Eles tinham a favor dele alguns aspectos. Eles moravam aqui, eles conheciam o território. Né? Isso foi, para a fuga era mais fácil. Um africano, imagina um africano que chegava aqui, ia fugir para onde? Falava a língua, não tinha nada. Agora, o indígena, ele tinha a família dele aqui nesse país. Né? O tupi-guarani era a língua nacional. Então, ele tinha uma comunicação. E ele, além disso, outra razão também que ele não servia, ou dava mais trabalho, porque ele não tinha... Ele vivia uma tecnologia que era da pedra, ainda da pedra, não era a tecnologia do africano, que já estava na metalurgia, na agricultura avançada. Né? Então, ele já tinha uma técnica de agricultura que os portugueses exploraram. Né? Mas a escravidão indígena ainda existe, a escravidão africana ou afrodescendente existe, como existe a escravidão de estrangeiros no Brasil. Bolivianos, né, na costura, por exemplo, e para as grandes empresas, né, haitianos. Então, nós temos muita gente brasileira e estrangeira escravizada no Brasil e no mundo, porque esse é um fenômeno internacional. Não é só no Brasil que tem escravidão. É um fenômeno que você vai encontrar em Washington, em Londres, em Paris. No primeiro mundo tem escravidão. Como é o nosso papel também diante disso, assim, né? Como a gente pode colaborar da melhor forma para potencializar isso e falar para o cara, você tem o poder de não fazer isso aqui. Ou, sei lá, saber quem está no topo da pirâmide, que é esse rosto que a gente conhece, e dialogar com ele, fazer ele cumprir as regras, porque esse cara que a gente não conhece, ele tem que ser responsabilizado por isso, né? É isso mesmo, você tem toda a razão. A gente tem que se movimentar, né? Nós como pessoas individuais, né? E a gente, se a gente perceber o crime, a gente deve denunciar, a gente deve avisar ao Ministério Público do Trabalho, a gente deve avisar a Comissão Estadual pela Erradicação do Trabalho Escravo. Aqui no Rio nós temos a COETRAI, né? Então a gente tem que estar atento. E uma boa parte, viu, Alana, das vítimas é composta por estrangeiros ou pessoas de outras áreas, né? de outras regiões do país. É o tráfico humano. Tráfico humano e escravidão são muito ligados, né? Então, são muito próximos, e isso a gente tem que estar muito atento a isso. E há caminhos de denunciar, de falar, e, ao mesmo tempo, cabe às autoridades criarem uma infraestrutura
de fiscalização ampliada, aumentar, abrir novos concursos para auditores fiscais, para que possa haver mais fiscalização, porque as leis são interessantes. Nós temos boas leis. Nós temos o artigo 149, que prevê como crime o trabalho escravo. E o trabalho escravo, viu, Alain, é muito importante estar atento também, não é apenas quando há retenção de liberdade. O trabalho escravo, pela lei brasileira, o chamado trabalho análogo de escravo, é também quando a pessoa é tratada como objeto, como coisa, quando o trabalho é exaustivo, tão exaustivo que pode levar ao adoecimento, até a morte, quando o trabalho é degradante, a pessoa é degradante no trabalho, no local onde vai dormir, na comida que lhe é oferecida, né? Então, essas relações de degradância, pela legislação nacional, essas condições são consideradas análogas à do trabalho escravo, e é crime. Então, saber é muito importante, conhecer o problema e definir o problema é extremamente importante. Muitas autoridades não reconhecem o crime, esse é um drama que a gente tem. Apesar da lei ser clara, tem juiz que não condena, né? Tem juiz que não condena, tem procurador que não percebe, não denuncia, né? Não faz uma denúncia judicial, mas é necessário e tem ampliado o nível de consciência nacional do crime, mas nós estamos diante de algo complicadíssimo. Qual é a complicação dessa uberização do trabalho, né? Por exemplo, quando havia uma fábrica, a autoridade podia ir na fábrica e descobrir o crime, mas quando o trabalho, a fábrica é desfeita, o trabalho é realizado dentro do apartamento, dentro da casa, como é que as autoridades vão fiscalizar? Para uma autoridade, um auditor fiscal ou um procurador entrar num apartamento, ele tem que ter uma ordem judicial. Isso limita, dificulta, né, a ação das autoridades no combate ao crime. Então, nós temos alguns limites desse chamado uberização. E na uberização, o trabalho é clandestino, você não sabe quem é seu patrão, não conhece o patrão. Né, como você falou, né, você não conhece o patrão, você não está sabendo quem é o dono da Uber. Quem sabe, A gente, Sara... A gente tem 3 perguntas aqui, são super pertinentes com o que a gente está falando. Vou ler aqui, acho que tem coisas que a gente já até falou e coisas, né, pertinentes. A primeira é do Giovanni Cabral, ele fala assim: professor Ricardo, porque mesmo diante de tantos trabalhos, pesquisas, relatos, ações na justiça, o termo trabalho escravo contemporâneo é algo, de certa forma, silenciado nas escolas e até na universidade. Onde devemos avançar? Vou ler a segunda, que aí a gente, né, o assunto às vezes vai fluir. A outra é da Nathalie. Professor Ricardo, qual o maior desafio em configurar os trabalhos de aplicativo, Uber, iFood e afins, como o TEC? E a terceira e mais recente pergunta aqui é da Fabiana Eboli. Como lidar com essa nova forma de organização do trabalho que destituiu os trabalhos de direitos e os patrões não têm mais rostos porque são corporações internacionais? O que fazer num contexto tão complicado? Muito bem, obrigado pelas perguntas. Giovanni é um professor, viu? Um belíssimo professor, lá em Marabá, professor universitário, dá aula na universidade, é um grande professor. Muito simpático, gosto muito dele, muito competente. O Giovanni, você tem razão, Giovanni, apesar de ter ampliado a discussão, é um assunto ainda insuficientemente tratado na escola e na universidade. Mas, olha, Giovanni, você é muito jovem, você não sabe, mas eu sou mais velho, né? Eu me lembro da época que esse tema era quase como um tabu também na universidade. Eles diziam não, mas houve uma abolição da escravatura em 1888. Não tem mais escravidão. A escravidão acabou. A categoria escravidão é uma categoria inadequada, errada. Mostra que você não conhece história, não sabe que um dia uma princesa chamada Isabel
homologou uma decisão do Congresso, do Parlamento Brasileiro. Ora, hoje já existe nas universidades professores em diversas áreas de conhecimento, né? Economia, jornalismo, administração, antropologia, sociologia, geografia, serviço social, direito, principalmente, nas diversas áreas tem professores que estão atentos ao problema e discutindo o problema e escrevendo sobre o problema, mas ainda de forma insuficiente, né? É necessário que isso seja assumido nacionalmente, né? Que seja discutido não só a questão do trabalho escravo, mas também a questão dos direitos humanos. Direitos humanos deveria ser uma disciplina prevista nas escolas. Porque no Brasil, além do trabalho escravo, que é considerado um crime hediondo, é um crime inaceitável, em nenhuma circunstância alguém pode ser escravizado, há outro crime comum no Brasil, que é a tortura, também considerado pela legislação internacional, pelos acordos internacionais, como inaceitável em nenhuma circunstância. Ninguém pode ser torturado, nada justifica uma tortura, e a tortura é uma prática corriqueira no Brasil. Então, a gente precisa discutir direitos humanos nas escolas e, dentro da discussão de direitos humanos, discutir a questão do trabalho escravo. É absolutamente necessário. No caso do Pará, estou falando com alguém que dá aula aí no Pará, numa universidade aí em Marabá, eu digo o seguinte, aí no Pará, mais ainda, os professores, eu sei que tem bons professores que estudam isso, como José Cláudio, a professora Valena, tem alguns professores em Belém também, os dois são de Belém, os dois últimos, esse tema da escravidão tem que ser um assunto muito estudado, porque a história paraense, né, a história que começou na ditadura militar, principalmente a partir da criação do Sudã, provocou centenas de milhares de pessoas sendo submetidas à escravidão pelos grandes grupos empresariais, com muitas mortes. Houve muitos assassinatos. Depois tem ainda uma questão apresentada pela Fabiana, e a outra pessoa não conseguiu ouvir o nome. É sobre a questão dos desafios de configuração da Uber, né? Uma coisa assim. Olha, é uma novidade. Como é que é? Desculpa. É a Nathalie. É a Nathalie, que, inclusive, nos apresentou. Ah, que ótimo. Que bom, Nathalie. Então, olha só. A gente está caminhando a passos rápidos em circunstâncias novas, né? E a escravidão, que é uma forma arcaica de trabalho, ela é utilizada pelo capitalismo de qualquer forma. O capitalismo mais moderno, ele convive perfeitamente com formas arcaicas de trabalho, né? Então, nós temos um desafio de que a legislação corra atrás, se adapte rapidamente, não só a legislação, mas a nossa consciência como cidadãos, como pesquisadores, como artistas, como... aliás, eu queria convidar você, Alan, nós temos um grupo de artistas que discute trabalho escravo, é uma prioridade, inclusive, que é o Movimento Humanos Direito, a presidência é da Dira Paz, né, uma atriz belíssima que fez o filme Pureza agora, foi protagonista nesse filme. Nós temos diversos atores e atrizes, né, que estão envolvidos nessa campanha, participaram de campanha, foram a Brasília, discutiram com parlamentares, discutiram com ministros para que fosse aprovada, né, a mudança do artigo 149 para ficar claro o que era trabalho escravo, para que fosse aprovado um projeto de emenda constitucional que previsse que quem usasse mão de obra escrava, por exemplo, numa fazenda, perdia a fazenda. Quem usasse mão de obra escrava numa fábrica, perdia a fábrica. Então, a ideia de que quem usa mão de obra escrava, para ficar rico, aquele objeto, né, de riqueza dessa pessoa tem que ser perdida, tem que perder esse objeto, né, tem que ir para o Estado, né, para que o Estado continue combatendo a escravidão. Então, isso é fundamental. Eu agradeço as perguntas, né, dos três, né,
É bom saber, né, que tem gente atento, preocupado com esse assunto tão candente, né, tão importante. Uma das pessoas do nosso grupo, Alan, que inclusive tem feito inclusive material sobre isso, é o Wagner Moura. Ele é uma das pessoas que tem abraçado essa causa abolicionista com muita ênfase, e que venham outros abolicionistas, né? Poetas, músicos, cantores, atores, né? que outros Joaquim Nabuco apareçam, né? Que é um bom baiano, né? Joaquim Nabuco, né? A gente recebeu uma pergunta, né? Da Viviane. Viviane, ela é pesquisadora também, historiadora. Inclusive, tem até uma coisa escrita por ela, e ela pergunta assim: como nós que refletimos o tema, nós afetamos e estamos preocupados com o trabalho escravo e também nas cidades a questão alarmante da uberização. Como podemos colaborar no dia a dia para que as pessoas tenham mais consciência sobre essa questão? Instruir essas pessoas empregadas por aplicativos, porque tem um gargalo no qual aquele que trabalha para esses aplicativos defende a oportunidade de ter o trabalho, mesmo em condições precárias. As pessoas precisam do trabalho e vão trabalhar. Então, um caminho que tem é as autoridades criminalizarem essa ação da empresa. Então, a empresa tem que começar a assumir responsabilidade, assinar a carteira, pagar férias, pagar INSS. Quer dizer, a empresa não... Você vê, a maior empresa de carro do mundo não tem um carro. Como assim? Então, assim, o trabalhador tem que colocar o seu carro, o seu tempo, a sua vida à disposição de uma empresa que tem uma alta lucrabilidade sem gastar nada. Não assina carteira, não paga salário, não paga as férias, não paga fundo de garantia, não paga nada. Como assim? Age como se fosse um videogame, né? Que você baixa o aplicativo no seu telefone e você fica jogando aquele joguinho. Exatamente. Então, se a lei não é suficientemente clara que permita a criminalização, então que os parlamentares tornem mais explícita a lei. Se o Ministério Público acha que não há suficiente razão de criminalização, porque fora do Brasil já teve ações, né? Salvo engano, em Londres, houve uma ação contra a Uber, e a Uber teve que assumir responsabilidades trabalhistas com seus uberizados. Então, aqui no Brasil também. E parar com essa uberização, por exemplo, da indústria da moda. A indústria da moda, ela não está assumindo responsabilidade com os seus trabalhadores. Ela diz que não são trabalhadores dela. É como se essas pessoas fossem microempresários. Não são microempresários. Eles são super explorados. Antigamente, essas pessoas tinham férias, tinham 13º, tinham um salário mínimo. Agora não tem nada. Ganham por peça. E quando adoece? E quem é que paga o aluguel da casa fábrica dessas pessoas? Porque a indústria desmontou os seus ateliês. E o ateliê entrou nos apartamentos das pessoas. Então, a empresa não paga mais o ateliê, não paga a limpeza do ateliê, não paga o aluguel do ateliê, não paga energia elétrica gasta no ateliê, não paga a segurança do ateliê. Isso é o trabalhador que vai pagar. Ele paga, então, o aluguel do apartamento, ele paga a máquina, ele paga a luz elétrica, ele paga a limpeza, não tem férias, não tem nada e ganha por peça uma miséria. E essas empresas que pagam R$1, R$2 por aquela peça, depois vão vender aquela peça no shopping aqui por R$200, por 150, por R$300. Não pode, não pode. Né? E são grandes empresas. E o que elas dizem? Agora elas dizem que elas não fabricam roupa. Que não é um trabalho prioritário delas, não é o objetivo delas fabricar roupa. O objetivo delas é fazer roupa. Mas você vai lá na costureira, que pode estar na Amarelo, pode estar em qualquer lugar, pode estar lá na facção em São Paulo, você vai descobrir
que essa costureira ela tem o design da indústria da moda, né, da empresa, ela tem a etiqueta da empresa, tem tudo que é da empresa. É evidente que ela está trabalhando para a Zara, é evidente que ela está trabalhando para a Marisa, é evidente que ela está trabalhando para a grande indústria da moda. E essa indústria da moda, né, ela foi punida, por exemplo, aqui no Brasil, mas ela estava cometendo um crime na Argentina. Eu tenho uma orientanda que está fazendo um estudo comparativo do caso de Buenos Aires com o caso do Rio de Janeiro. Então, são dois estudos fundamentais. De qualquer forma, eu tenho um livro, viu, Alain, chamado Pisando Fora da Própria Sombra, que é a minha tese de doutorado. Eu perguntei um dia a um trabalhador cujo filho viajou. Aqui para você falar mais sobre a sua tese, dizendo que a história é muito boa, está aqui no chat aqui, que é da obrigado. Délcio. Carla e Délcio são grandes amigos meus, moram em Belo Horizonte, né? São grandes e queridos amigos. E eu não vou falar quantos anos a gente é amigo, porque senão vão achar que a gente é velho, né? Eu só tenho 69 anos, vão achar que nós somos velhos. Mas, então, no livro Pisando Fora da Própria Sombra, você podia perguntar por que esse nome? O que significa isso? Eu, um dia, conversando com um trabalhador, ele me contou que o filho dele tinha saído de casa para trabalhar fora. Aí eu perguntei, você ficou com medo? Ele falou, fiquei, muito. Eu falei, o que você falou para o seu filho? Ele me disse, olha, eu falei para o meu filho o seguinte, ó, aqui onde a gente mora, a gente pisa na própria sombra. Mas quando a gente sai daqui e vai para outro lugar, a gente está pisando na sombra do outro. E isso é muito perigoso. Então, quando o trabalhador ele vai para esses empregos, eles estão pisando na sombra do outro. Eles não conhecem, não são conhecidos, eles têm medo, eles estranham e correm riscos, né? E o risco pode ser moral, pode ser econômico, pode ser diversos tipos de risco. E cabe ao Estado ter uma política pública que impeça que esse risco seja algo normal, como está sendo normal. Não pode ser normal. Não pode ser normal alguém ser tão maltratado. Não pode ser normal alguém não ter férias. Não pode ser normal alguém não ter assistência médica, não ter garantia de aposentadoria. Não pode. Não pode alguém ser explorado desse... liberdade, não pode. Isso é um absurdo. E aí a gente tem que brigar. E colocar a nossa inteligência a serviço de projetos libertadores. Desculpa. Tem alguma pergunta aí? Só para acrescentar, né, ela já fez aquela pergunta, ela falou, também existe a divisão de erradicação do trabalho escravo no Ministério da Economia, DETRAE, discando 100 você consegue falar com o atendente. E, se não me engano, o PRF também recebe denúncias, porque durante a nossa conversa aqui, várias pessoas estão perguntando assim, como denunciar, como faz, né? Essa é uma pergunta que está aqui recorrente, né? Eu acho muito que bom. Colabora aí. Os auditores fiscais do trabalho, que hoje trabalham no Ministério da Economia, eles são excelentes e fazem belas fiscalizações, né? Eles têm um trabalho muito bonito dos auditores fiscais do trabalho. Eles são confiáveis e vale a pena, se tem um problema, denunciar para os auditores fiscais do trabalho ou para o Ministério Público do Trabalho. E não havendo, por exemplo, onde tem a Comissão Pastoral da Terra, também é um bom lugar para denúncia. A Comissão Pastoral da Terra tem uma tradição de mais de 4 décadas de enfrentamento do crime, e ela é a organização que mais denúncias andou fazendo nesses últimos anos, e ela tem sistematizado as melhores e mais completas informações sobre trabalho escravo no país. É uma instituição muito importante. Outra instituição que é urbana, que pode ser útil também, é a Pastoral dos Migrantes. E aqui, por exemplo, em São Paulo e no Rio de Janeiro, tem a Comissão Estadual pela Erradicação do Trabalho Escravo. Então, você entra no Google, vai encontrar a organização e vai encontrar um contrato e você fala com eles. São pessoas sérias que atuam, se reúnem com regularidade
para tratar do assunto e buscar caminhos de soluções. Então, nós temos um bom grupo de pessoas preocupados e atentos, né? Então, se houver alguma suspeição, alguma denúncia, né, encaminha para uma dessas organizações. Uma coisa triste e esquisita que houve é o seguinte: nós tínhamos o Ministério do Trabalho, desde a época de Vargas. E nesse atual governo, acabaram com o Ministério do Trabalho e jogaram os auditores fiscais de trabalho para onde? Para o Ministério da Economia. Isso revela alguma coisa? Revela o quê? Que o trabalho é submetido à economia, e não o contrário, porque a economia é que devia ser submetida ao trabalho. Porque um bom governo vai dizer o seguinte: a economia tem que estar voltada para o humano, para a pessoa humana. A economia vai ser um departamento ou uma secretaria do Ministério do Trabalho. Porque o Ministério do Trabalho é mais importante, cuida da gente, e se a economia não for para a gente, para que ela serve? O Deus gostou, parece. Para a savana capital aí do nave-mãe, para aqueles bichos tudo. Posso fazer uma fala? Eu acho que é tão bom ouvir você, Ricardo, que assim, a gente vive tempos, né, tão obscuros, sombrios, e ouvir sobre direito humano, sobre o que é o direito humano e o direito trabalhista, né, que é um desdobramento do direito humano, é tão esclarecedor, parece que é uma coisa tão óbvia, mas não é, né? Eu ouvi essa pauta, tá falando sobre isso, é muito esclarecedor. Muita gente ficou aqui se perguntando e falando, né? Como é que a gente faz? É um tema ainda muito pouco discutido na sociedade, em vários espaços. E eu acho que um dos caminhos é estar falando sobre isso o tempo todo, né? E acho que o sistema capitalista, né, que eu vejo é o grande vilão da nossa história, que está por baixo de todas essas ações, né, essa precarização toda do trabalho, tudo tem a ver com lucro, né? O lucro é a coisa que a gente mais qualifica, né? A gente mais deseja nesse sistema capitalista. Eu acho que o erro começa daí de baixo, a gente querer o lucro, entender a sociedade, né, como lucro. Um país se trata de pessoas e não de uma administração de uma empresa, né? Então, as pessoas são importantes na economia. Mas eu estou pensando aqui sobre a peça, traz isso para a gente, né? A arte tem esse papel fundamental de conseguir trazer temas, de conseguir explorar coisas de uma forma, né, que talvez a gente discutindo aqui, falando é importante, mas a arte traz, né, de uma maneira muito forte, uma conexão muito rápida, né, é uma linguagem universal. Então, eu acho que é muito importante a gente também trazer esses temas através da peça, traz esse tema e de um assunto bem pesado na nossa sociedade, mas de uma forma muito leve. Eu me sinto muito... ela flui, né? Você assiste, e ela faz uma conexão com essa modernização da escravidão, que é isso que a gente está falando, né? Pegar como começou, a colonização, trazer até os Uberes, trazer até agora para as pessoas entenderem que ainda tem esse tema, né? Eu acho que a gente expressar isso na arte, no filme, enfim, das maneiras que a gente tem, é um caminho para a gente se comunicar com as pessoas, dizer que ainda está aí e levar esse debate para além dessas instituições, né? Para além do campo institucional, para uma sociedade como um todo, né? Porque só funciona nesse caminho, né? A gente conseguir trazer essas discussões para a sociedade, para ir tornando, né, pressão no nosso sistema, né, legislativo, né, executivo, ele funciona sobre isso. Então, é muito bom ouvir você tão claramente, trazendo tantas informações, e como é bom ter isso, né, atrelado num espetáculo, numa questão artística, para a gente, né, também discutir isso da forma a gente está podendo discutir aqui. Eu queria avisar, viu, que nós temos, assim, que estiveram conosco, ou estão, não sei se estão ainda, mas estiveram conosco,
muitas pessoas interessantes que estudam profundamente o assunto, como a Marcela, por exemplo, que é professora na UF, a Heloísa Gama, da PUC, a Márcia Orlandini, gente também de outras cidades, né? Marilza, por exemplo, de Conceição do Araguaia, Heloísa, de Belo Horizonte, o Valdinei Arruda. Então, nós temos gente aí, auditores, temos gente, um universo muito grande de pessoas de diversos lugares do país, Mato Grosso, diversos lugares estavam também assistindo, né, essa apresentação, né? Então, acho que o pessoal deve ter gostado bastante, viu? Queria dizer para o Alain e para a equipe, né, que foi um trabalho brilhante, bonito, e acho que ajuda esse movimento de impulso e de discussões sobre algo que é relevante, que deve ser tratado, não pode ser esquecido. Nós não somos contra, né, a modernidade, nós não somos contra a ciência, o conhecimento. O que nós achamos é que esse desenvolvimento tem que estar a serviço da humanidade, de todos nós. Então, teve um movimento no século XVIII e XIX, de quebrar máquinas, né? Os trabalhadores quebraram máquinas. Então, foi um caminho. Mas não é quebrar máquina que a gente quer que esse desenvolvimento, essa tecnologia, seja para o bem de todos. Porque se não é para o bem de todos, eu não quero desenvolvimento. Desenvolvimento para quem? Para quê? Para um. Se o desenvolvimento for só para meia dúzia e o resto vai passar fome, não pode. Isso não é aceitável. Né? Então, foi uma discussão que eu tive, eu me lembro, quando eu falei a primeira vez em Genebra, na ONU, em 91, eu fiz um discurso dizendo que no Brasil tinha trabalho escravo e violência no campo. E aí o embaixador brasileiro me respondeu dizendo que ele reconhecia, foi uma surpresa para todos nós, que ele reconhecia que havia trabalho escravo, mas que sem desenvolvimento não havia justiça social. Eu não podia fazer uma tréplica. Então, eu falei com ele pessoalmente. Tive um encontro com ele. Estou vendo que o Valdinei está aí. Estou enxergando ele agora. Viu o Valdinei ali, lá do Mato Grosso. Auditor fiscal, grande Valdinei. Então, eu falei com ele, olha só, desenvolvimento para quem e para quê? Eu quero desenvolvimento. Mas o desenvolvimento que teve na Amazônia, com muito dinheiro público, provocou destruição do meio ambiente, concentração fundiária, trabalho escravo, assassinato de poceiros, assassinato de índios. Esse desenvolvimento eu não quero. Eu quero um desenvolvimento que seja a serviço da nação brasileira e não de meia dúzia de pessoas. Com dinheiro, você faz uma máquina de guerra, você faz um tanque de guerra, você faz um canhão, ou você faz um hospital, ou você faz uma escola. Então, desenvolver para quê? Isso é um desafio nosso. Então, olha a loucura que a gente está vivendo. A capacidade produtiva humana aumentou muitas vezes. Antigamente, para fazer carro, por exemplo, você tinha que ter uma fábrica com 3.000 homens. Hoje, com 300 pessoas, você faz o mesmo número de carro ou mais ainda. Agora, por que essas pessoas têm que trabalhar ainda mais do que antes? Por que essas 300 pessoas têm que trabalhar 8 horas? Deviam trabalhar 4 horas, 3 horas, 2 horas. Não, eles vão trabalhar 12 horas. Já percebeu quantas horas um motorista Uber trabalha por dia? Senta e conversa com eles para você ver. Muitos trabalham 12 horas por dia. Quantas horas as costureiras estão trabalhando para a indústria da moda, estão trabalhando 12 horas, 13 horas, 14 horas. Por que nós precisamos trabalhar tanto se a gente produz tanto? Se a produtividade se ampliou, nós tínhamos que ter tempo, viu, Delcio? Para tocar violão, Carla, para cantar, né? Para fazer poesia. A gente devia ter tempo para ficar à toa. Também. Ficar com a família, né? Visitar a mãe, né? Que está na Europa trabalhando. A gente precisava ter tempo para pintar, para fazer coisas. Por que eu tenho que estar só no seu processo produtivo, enlouquecedor? Porque umas pessoas vão ficar riquíssimas com isso. Não pode parar, né?
E depois o problema também com o meio ambiente. As pessoas podem estar morrendo e a máquina não pode parar, né? Pois é, e o meio ambiente? O meio ambiente não suporta esse consumo que nós nos envolvemos. A Terra não aguenta isso. Nós estamos num patamar de destruição, tudo é descartável, e as pessoas se tornarem descartáveis também, não pode isso. Né? O mundo líquido, diria Bauman. Tem uns comentários, elogios e comentários aqui, vou ler para você. A Bebel falou aqui, o livro Pisando Fora da Própria Sombra é ótimo, muito esclarecedor sobre o trabalho escravo. Tem muita gente agradecendo a aula, né? A Vanessa Veiga, por exemplo, falou assim, agradeço a aula. Tem um comentário aqui da Márcia Mello, que ela fala assim, dentro da própria gestão pública, quem não é servidor é explorado ao máximo. Afinal, foi premiado com o cargo, se torna um escravo de quem o empregou. E aí, tem aqui a Marcela Soares, fala, excelente, quero muito apresentar na UF. Vamos, quem quiser aqui, gente, dizer assim, sobre o vídeo, sobre a obra, que a gente não sabe se é teatro, filme, é tudo junto. Ela fica até dia 26, a partir de amanhã, 16 horas, até dia 26 no YouTube, mas até dia 29. Joelson aqui atento, me corrigiu. Mas, se quiser alguma ação depois, por exemplo, a Marcela está comentando aqui de levar para a UF, super entre em contato com a gente também está disposto. É professora, viu, na USP. Tem até um pedido de casamento para você, hein, Ricardo? Menino, que isso? Nosso amigo aqui, Marcelinho. Marcelinho, pedido de casamento. Diga para ela que eu sou padre. Essa parte, né? É muito gratificante ter pessoas como você lutando por essa causa e o mínimo que a gente pode fazer é te apoiar nisso aí. Eu estou com meu coração empenhado a isso, participar do que for para isso e espero que todo mundo aqui também de alguma forma colabore com isso, porque a gente já viu que parte da gente também. Nós podemos de alguma maneira colaborar para isso. Então vamos fazer o mínimo que a gente pode para a gente conseguir melhorar essa situação, né? Chegar aí no topo da pirâmide. Joia. Até mais. Tem um recado aqui especial, ó, da mãe do Alan. Aqui, ó. Ela já mandou umas 2 outras mensagens, mas acho que essa aqui fecha. Tá falando aqui, ó. Filho, meu coração, obrigada pelo seu trabalho, muito construtivo, muito sucesso. A mãe da nossa mãe. Que bom. Agora eu vou chorar, ainda bem que está no final. Obrigado, Joelson. Obrigado, Luísa. Joey. Obrigado, Máximo, nossa equipe. Obrigada a todos. É muito especial estar fazendo teatro no meio disso tudo. Ainda bem que a gente está aqui. Viva o Leodir Blanc, que foi uma briga do setor, né? E a gente conseguiu que seja prorrogada, que tenhamos outra. E ainda bem que a gente está conseguindo fazer arte, né? Sobreviver, falando de coisas tão importantes. Obrigada a todo mundo. Obrigado, gente. Boa noite. Valeu. Que mais distante vai ficando na super velocidade, o amor se desmanchando. Eu sinto a falta desse amor.